Vamos lá. Bom, antes de mais nada, muito bom dia. Hoje é dia 29 de junho, então a ficha da aula. O assunto da aula de hoje é comunicação fake news. Então, vocês receberam uma coleção de slides que eu preparei, explicando um pouquinho sobre o que é fake news. Dei como sugestão um documentário que eu assisti bem legal, chamado Driblando a Democracia, né? E também nós temos a honra de receber, aliás, antes de falar do casal, eu também coloquei 2 documentos de apoio para vocês, tá? A leitura crítica das mídias e a avaliação da informação e uma história em quadrinhos também bem divertida sobre notícias falsas, ok? E aí, hoje, nós temos a honra de receber um casal super bacana de jornalistas. É a jornalista Estela Azulay, eu vou pedir depois para a Estela fazer uma breve apresentação, e o Frank Azulay também. Eu estive a semana passada conversando brevemente com eles, nós discutimos um pouquinho a ideia da aula de hoje, então eu vou deixar à vontade agora o Frank e a Estela para comandar a aula, ok? Vamos lá. Estela, acho que você pode. Eu vou passar você como administradora do grupo, tá bem? Se você passa para o Frank, que ele que está com. Tá. Ele tem as coisas. Legal. Então, vou passar para o domínio técnico. Pronto, Frank, agora você é o nosso anfitrião. Eu quero só também dar bom dia para a Lígia, que acabou de entrar também. Bom, oi, André, bom dia, Estela, Frank, oi, galera. Bom dia, Lígia. Bom dia, Lígia. Tudo jóia. Pessoal, como hoje nós temos aí 2 profissionais para contribuir, né, com esse assunto, eu vou pedir câmera para todo mundo. Todo mundo. Se está sem câmera porque está no computador, vai para o celular, por favor, tá bom? Vamos lá, que vai ser um papo legal. Laura, eu tô te vendo. Não, é que eu ia pedir para alguém aí, eu não sei quem é, aceitar a Luísa, que ela sem querer saiu assim da reunião. Tá, eu acho que assim, o Frank tá lá, agora, Frank, se vocês não quiserem estar como administradores, a ideia é só para vocês compartilharem a tela. Tá, então acho melhor o André, e na hora que eu for compartilhar alguma coisa, a gente pede, então pode devolver para o André ou para mim. Obrigada, Laura. Obrigada. Isso aí, gente, todo mundo com tela. E pronto, não precisa ser administrador da reunião para compartilhar a tela. Oi? Não precisa ser anfitrião para compartilhar a tela. Passa para... Não sei se ele já passou para o André? Ainda não. Tá, são os 3 pontinhos. Se você clicar na minha imagem, tem 3 pontinhos. Tá. E aí você clica com o botão direito e lá passar anfitrião, ou tornar anfitrião. André, você é muito fofo. Muito, meu Deus. Bom dia. Bom dia, Mara. Bem-vinda. Mara. Obrigada, sejam bem-vindos. É você agora, André, tá com você. Tá ótimo. Então, assim, eles vão começar, é isso, André? E depois as perguntas, é isso? Exatamente. Então, agora eu gostaria que a Estela e o Frank fizessem uma pequena apresentação, né? Eu falei rapidamente só o nome deles, mas falasse um pouquinho da vida profissional deles, etc. E começasse a falar de fake news, e aí a galera, à medida que for discutindo alguma questão, se quiser participar, acione o microfone, tá bom? Obrigado mais uma vez, Estela e Frank, com vocês. Imagina. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Lígia, André, adorei. Eu amo falar para o pessoal aí do ensino médio. Me sinto na mesma idade, gente. Então, falar com vocês me rejuvenesce. Mas eu tenho 49 anos, sou mãe de 4 filhos e me formei em jornalismo pela Casper Libero. Na verdade, eu fazia PUC, fonoaudiologia, fiz por 2 anos, já sabia que não era o que eu queria, larguei, porque meu sonho era ser jornalista, meu pai não deixava, mas chega uma idade que ele não segura mais você. Então, jornalismo é minha paixão de vida. Eu, logo no primeiro ano da faculdade, consegui um estágio no SBT, na época, primeiro semestre do primeiro ano. Na verdade, fui lá para conhecer a redação de jornalismo e acabei me enfiando e não me tiraram de lá, eu não saí. Enfim, fiquei 4 anos trabalhando lá nas redações do Aqui Agora, não sei a idade de vocês, quem já ouviu falar,
no programa Aqui Agora, mas ele foi o precursor aí das notícias, desse estilo de notícia meio da Atena, né? Então, e lá dentro também funcionava um jornal da Lilian Whitfib, que eu também não sei se vocês conhecem, mas era muito famosa na época, e Boris Casoy, que naquela época tinha o principal telejornal, que competia com o Jornal Nacional da Globo. Eu trabalhava nos 3 telejornais. Foi assim que eu comecei minha vida estudantil na área de jornalismo e minha carreira. Por lá eu fiquei 4 anos, entrevistei Ayrton Senna, cobri rebelião em presídio, em casa de detenção, entrei quando teve um massacre no Carandiru, fui uma das primeiras a entrar com a reportagem, entrevistei muitos artistas, cantores, muitos políticos, fui responsável por toda a cobertura do impeachment do Collor, viajava para Maceió, ia na casa da Teresa Collor, participei de festas, vi de perto da onde saiu aquele episódio que chacoalhou o Brasil, né? Impeachment, fui às ruas como estudante e como jornalista. Depois disso, fui trabalhar na TV Record, onde eu fazia o jornal diário, e depois cansei do jornalismo diário, porque eu realmente achava que construir uma família naquele dia, naquela rotina louca, que se depois vocês quiserem, depois desse Zoom, alguém quiser bater um papo comigo, eu conto. Por fim, acabei indo trabalhar numa produtora, fazer vídeo institucional, e depois decidi mudar do Brasil, saí daqui, fui para Israel, morei em Jerusalém por 4 anos, onde eu fui correspondente do SBT, na época o Telejornal Brasil, que era apresentado pelo Hermano Henning. Depois disso, voltei para o Brasil, abri uma instituição aqui de palestras, tipo uma casa de cultura, e depois disso me formei como coach. Então, tenho todas essas formações. Hoje eu sou jornalista, coach comportamental, faço análise de perfil e trabalho com neurociência comportamental. Trabalho com jovens da idade de vocês para escolha de carreira, trabalho com treinamento para os pais aprenderem a conversar com vocês e estou pronta aqui para falar sobre fake news, um assunto extremamente sério e urgente no momento onde somos devorados por notícias o dia inteiro. As notícias vão chegando, o WhatsApp de família, o WhatsApp de amigos, e fica muito difícil para a gente, em meio a tantas emoções, a tantos ideais que a gente muda todo dia, né? Um dia você é contra, um dia você é a favor, você já não sabe nem, né, qual é a sua ideologia. Como dizia Cazuza, ideologia eu quero uma para viver. O quanto não fica difícil discernir e entender o que é uma fake news, né? Então, aqui a gente... Desculpa, antes de você começar, eu queria só que o Frank se apresentasse também. Sim. Por favor, vamos lá. Espera aí que a gente está um do lado do outro, tem que mute o meu... Vamos lá, meu nome é Frank Azulay, eu sou diretor da XD Education, fiz administração de empresas, tá? E abri uma empresa de tecnologia educacional há 9 anos atrás. E uma das características da gente é colocar materiais para as escolas. Um dos últimos materiais que a gente fez é um material chamado Tecnologicamente, onde trata muito de fake news. Então, nós vamos falar aqui sobre isso agora também. Perfeito. Obrigado, Frank. Por favor, Estela, vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho das minhas experiências como jornalista e o Frank vai entrar com um pouquinho da parte técnica de como você verificar fake news, né? Então, assim, a fake news ela pode ser dividida em alguns degraus. Ela vai para algumas direções. Então, tem aquela notícia que é um pouquinho mudada, ela é verdadeira, mas sabe aquela fala diferente? Então, o jornalista vai lá e fala diferente. Isso causa um dano na imagem da notícia. Tem aquela notícia que é muito absurda, gente, que você olha e fala que loucura, mas como a gente vive hoje
num momento tão absurdo, eu acho que essa sensibilidade com o que é fake news diminuiu. Porque a partir do momento que a gente vê todo mundo na rua de máscara, vive no isolamento social, escolas vazias, né, os bares e restaurantes fechados, tudo é possível. Então, num mundo surreal, num momento surreal que a gente vive, é muito difícil olhar para uma notícia e falar, não, impossível, não, tudo é possível. Mas não é, ok? O que vocês têm que entender é o seguinte, ninguém é bonzinho nesse mundo. Então, qualquer coisa hoje que seja apresentada para vocês, em termos de notícia, tem que parar para pensar. Tem que parar para pensar 2 vezes, tem que ler com outros olhos, porque as pessoas hoje estão cheias de má intenções, gente. Muito, assim, todo mundo querendo denegrir a imagem de alguma coisa ou de alguém, todo mundo querendo vender a sua verdade, todo mundo querendo vender ibope, né? Hoje a briga nas redes sociais por um espaço, ela é muito grande. E a fake news é muito usada para isso, para disseminar informações que favoreçam uns e desfavoreçam outros. Então, eu, como jornalista, posso contar para vocês que fake news não é de hoje. Fake news é uma coisa muito antiga. Teve uma coisa que me chamou a atenção, André, nos seus slides, que eu fiquei estudando ontem à noite, que você fala da propaganda nazista, né, o que antecedeu o começo da Segunda Guerra Mundial. Era já uma propaganda onde se usava os meios de comunicação para se falar em verdades, né? E a partir dessas inverdades, para a gente ver como fake news é sério, né? Houve uma chacina inteira de um povo durante anos a fio, graças a fake news, que foi tão bem trabalhada e que realmente conseguiu penetrar na cabeça das pessoas e fazer com que elas acreditassem nisso, né? Então, fake news já é algo muito antigo que vem prejudicando a humanidade. Na época que eu estava contando para a Lígia e para o André, gente, na época que eu trabalhava no SBT, nessa época que eu trabalhava com o Boris Casoy, no TJ Brasil, exclusivamente, teve uma época que eu fui exclusiva lá, eu lembro que surgiu a escola base, o caso da escola base. Não sei se é um caso que vocês chegaram a ter conhecimento, mas eu, como jornalista, foi um caso impactante para mim e que influenciou muito a minha decisão de sair do jornalismo diário, para vocês verem como é que é. Eu justo fui responsável na época pela cobertura dos desdobramentos do caso da escola base. A escola base foi um caso onde uma criança chegou em casa, falou para os pais que tinha sido molestada pelos diretores da escola, e aí uma criança fala, a outra falou também. Esses diretores foram execrados publicamente pela mídia, mesmo sem ter um julgamento, mesmo antes de se ter uma sentença, a mídia já tinha explorado tanto o tema de uma forma, como é que fala? Sensacionalista, obrigada. A imprensa já tinha explorado tanto isso que, gente, na hora que saiu realmente a sentença, depois de uma investigação apurada, eles foram inocentados. Eles foram primeira página dos jornais por um bom período. Quando saiu a sentença de que eles foram inocentados, foi uma mensagem de rodapé que saiu dentro do jornal, perdido no meio das notícias. Aquilo me deixou muito chocada, porque eu acho que o jornalismo ele vem para servir a sociedade, para fazer com que a sociedade pense, para informar a sociedade, e mesmo o jornalismo opinativo, que é muito delicado, vocês têm que saber quem vocês escolhem para seguir a opinião. O jornalismo opinativo hoje, ele também é complexo. Então, como eu disse, voltando à fake news, não é só a notícia falsa, é também a notícia que não é dada da maneira correta. E isso, nós estamos lidando com vidas de seres humanos, de pessoas o tempo todo. Isso é muito sério. O jornalista tem que passar credibilidade. Então, a minha primeira dica para vocês em relação a fake news, conheçam a pessoa de quem vocês estão recebendo informação. Você vai no dentista, você pede referência.
ele vai mexer na sua boca, gente. É sério, você não quer ninguém, qualquer um, fazendo esse tipo de tratamento em você. Qualquer profissional que você vá procurar, que você vá levar a sério, vá seguir conselhos, vai acompanhar o pensamento, são profissionais que você sabe, verificou, procurou no Google exaustivamente, obteve a indicação de pessoas que você confia. Façam a mesma coisa com a notícia. Verifique de onde ela veio, quem foi o jornalista, onde ele pesquisou aquilo, quais são as fontes dele, né? Eu só leio jornalista sério que eu conheço, no resto nem dou bola. Então, Estela, posso fazer uma colocação, Estela, só para eles entenderem o outro lado, você me permite? Uhum. Gente, eu trabalho em escola há mais de 40 anos, né? E essa história da escola base, só para vocês entenderem, muitos de vocês não eram nem nascidos quando isso aconteceu, né? Você lembra o ano, Estela? Eu não consigo. Olha, eu trabalhei no SBT de 90 a 94, então foi entre esse período. Então eu tô quase ali, né? Vamos dizer que é entre 93 e 94 que isso aconteceu. Então, assim, foi em 93 que isso aconteceu. Então, assim, vocês estavam nascendo, alguns, né? Então, só para vocês entenderem que, assim, isso nunca saiu da minha cabeça, gente. Nunca saiu da minha cabeça. Por quê? Os donos foram condenados pela sociedade por uma notícia que era mentirosa, né? Eles nunca mais se reergueram. Eles faliram, perderam a escola, eles perderam amigos, a vida deles acabou ali. Foi uma tragédia, uma tragédia. Foi. Então, quando saiu a sentença, eles já estavam condenados pela sociedade. Com Porque certeza. É um crime, se fosse real, grotesco, né? É o pior do que existe, né? A pedofilia, uma coisa assim. Dentro da escola, que é um ambiente protegido, Exatamente. Né? É por isso que eu estava falando do negócio da escola, onde a gente protege, né, todas as crianças e adolescentes, e aconteceu isso. Então, as pessoas não perguntaram, não se questionaram, sabe? Então, isso é muito grave. Uma fake news destrói a vida das pessoas, né? Eu acho que esse lado seria importante. Desculpa, Estela. Sim, imagina. Eu quero passar a bola para o Frank. Só um minutinho, eu vou mediar um pouquinho, né? Eu queria saber, Inês, porque nosso tempo é muito curto. Então, eu queria saber se até o momento alguém tem alguma colocação, alguma pergunta para fazer para a Estela e para o Frank, alguma intervenção? Não? Então, vamos combinar assim. A Estela vai continuar falando e, se vocês tiverem alguma dúvida, acione o microfone, tá bem? Obrigado, Estela. Não, imagina. Eu quero passar a bola para o Frank, porque ele traz aqui agora, tecnicamente, formas de vocês reconhecerem fake news, quais são as técnicas usadas para disseminar fake news. Eu acho importante vocês terem um conhecimento técnico disso. Então, o Frank, nossa, a empresa XD Education, desenvolveu esse conteúdo e eu queria que ele apresentasse para vocês. Agora eu volto falando um pouquinho mais dessas histórias reais de quem viveu os bastidores da notícia como eu vivi. Agora eu passo para o Frank para trazer para vocês um pouquinho da consciência técnica de como isso funciona. Bom, eu acho que o termo fake news, na verdade, é um termo novo, mas uma coisa que já acontecia há muito tempo. Sempre existiram boatos. Boatos se espalhavam por aí, as mentiras, boatos, enfim. Mas quando você ouvia um boato, você sempre... Bom, será que é? Mas a partir do momento que o boato se transformou escrito e às vezes até assinado por alguém, hoje ficou muito fácil. Você põe lá um texto e coloca até um nome, enfim. E você não sabe. A partir do momento que você contextualiza daquela forma, você dá mais credibilidade para aquela notícia. Então, como foi falado, o mais importante é o pensamento crítico. É se perguntar sempre: será que isso faz sentido? Será que isso é verdade? E a gente tem vários meios de confirmar isso, né? O Google é o melhor meio para você
checar aonde está saindo a notícia, né? E, principalmente, ver se a notícia está saindo em algum meio de comunicação de mais credibilidade. O que a gente chama de mais credibilidade, entre aspas, meios de comunicação mais conceituados, mais tradicionais, aonde esse meio de comunicação, por ter uma tradição maior, ele tem que fazer uma filtragem melhor das notícias. E o que é importante realmente é diferenciar o que é fato e o que é opinião também, né? Porque você vai ter muitas notícias onde você não é notícia, na verdade é uma opinião, é um texto opinativo falando sobre determinado assunto. É diferente você ler uma opinião de uma pessoa falando, por exemplo, eu acredito que a transmissão do coronavírus não se dá desta forma, ou você ler o coronavírus não tem a transmissão desta forma. Então, você tem que diferenciar muito bem quando é uma opinião ou quando é uma indução, um fato. Tá? Eu coloquei aqui alguns sites que a gente pode fazer essa checagem, né? Então, por exemplo, isso aqui faz parte do nosso material. Se você puder compartilhar aqui a tela, André. Na verdade, eu não tenho o seu material. Não, tá. Você pode compartilhar a tela? Eu posso compartilhar, né? Onde tá. está embaixo do Zoom, está escrito... Não, tudo bem. Tá. Vou compartilhar aqui, só um minutinho. Opa. Fechou. Está compartilhando outra coisa aqui. Você clica compartilhar, aí tela, e aí clica de novo em compartilhar. Aqui travou aqui, está travando aqui. Está travando aqui, só um minutinho. Não tem problema. Qualquer coisa, depois você encaminha e eu passo para eles por WhatsApp. Quer passar a bola para mim? Está falando aí por enquanto eu acho que é problema resolvo aqui. Então, né? Não, travou. No caso, depois o Frank manda o material, André, e você apresenta na aula. Claro, sem problema. Seria legal os alunos levantarem perguntas agora. Vamos abrir para o bate-papo, né? E aí depois, na próxima aula, eu compartilho o material, a gente discute melhor essas questões. Pessoal, agora eu gostaria da contribuição de vocês, perguntando, aproveitando a oportunidade desses dois. Eu tenho uma pergunta, Pro. Diga. Eu também tenho uma pergunta. Eu também tenho uma pergunta. Tá? Então, Dias, primeiro você que falou, por favor. Agora ele compartilhou a tela, mas vai fazendo a pergunta, Di. Tá bom. Primeiro, bom dia. Meu nome é Giovana. Eu queria saber, assim, da opinião de vocês. Por que vocês acham que a informação falsa acaba correndo muito mais rápido do que, tipo, a informação verdadeira, que seria, tipo, para consertar? Porque, Giovana, né? Eu ia até falar sobre isso agora. Hoje o jornalismo perdeu aquele glamour. O jornalismo, ele tem um glamour, tinha um glamour. Hoje o jornalismo, ele é um comércio, mais do que qualquer outra coisa, como tudo se tornou, né? Então, hoje o foco, não vou, assim, generalizar 100%, tem gente séria no mercado, tem gente fazendo um bom trabalho, mas hoje as pessoas querem vender notícia, as pessoas querem vender manchetes, né? E hoje você tem muita gente que é um canal de comunicação. Você não tem só aquelas emissoras, o telejornal ou aquele jornal. Você tem hoje pessoas que decidem se transformar num canal de comunicação. Por que é mais fácil, às vezes, disseminar fake news do que a resposta correta? Porque ela é mais atraente, porque ela chama mais atenção, porque ela vende mais.
A fake news, ela vende porque ela é uma bomba, normalmente. Porque ela vem denegrindo a imagem de alguém junto. Porque ela vem chamando atenção para aquilo que é realmente exótico, inusitado, né? Ela vai atrair o olhar de quem muito mais facilmente das pessoas. Vou falar, tem gente que vive de ler manchete. Tem gente que vai passando o olho e vive de ler manchete, não se dá nem o trabalho de abrir a notícia, dar o clique e ler tudo. Eu fiz uma vez uma coisa, gente, que eu fiquei boba. Toda hora que eu entro num canal de notícias, me vem lá alguma manchete dessas, família compra casa e descobre no seu quintal uma imagem assustadora. Aí falei, um fantasma. Você fala, que é essa notícia? Fui lá, cliquei. Aí a próxima página, vocês já fizeram isso? Gente, eu quase joguei meu celular pela janela. Eu queria bater em alguém do outro lado. Você vai indo, aí, na primeira página, tá lá. Vejam bem, fulana, família se mudou para uma casa aqui, piriri. Nada do que dava na manchete. Terceira página. Quando eu olhei, eu já estava na 10ª página e eu ainda não sabia, não tinha descoberto o que eles viram no quintal da casa. Então, gente, eu olho para mim e falo, um ser humano consciente, uma mulher inteligente, abri essa porcaria porque me chamou tanto a atenção que eu fiquei curiosa. Despertou minha curiosidade. Então, eu já passei por esse isso várias vezes, Estela. Não é? É fantástico, gente. É uma capacidade de fazer manchete. Outro dia eu vi uma aí da Kate lá na Inglaterra. Kate não sei o que eu olhei e falei, não pode ser. Eu abri a notícia, não era nada daquilo. É uma loucura. Então você fala, por que que circula mais fácil? Porque é muito mais legal você escutar algo diferente, exótico, inusitado, do que você escutar simplesmente uma realidade comum, né? É difícil você clicar lá. Eu queria falar uma outra parte também. Vocês já ouviram falar de bolha, não? Sim. Dessas bolhas que a gente acaba fazendo parte de bolhas, né? A gente acaba se aproximando de pessoas que pensam como a gente. Cada vez mais os algoritmos da internet vão nos levando aos assuntos que a gente gosta, vão nos levando aos produtos que a gente gosta e, teoricamente, vão nos levando às notícias que a gente gosta de ouvir também, ou gosta de ler. E se você está num grupo de pessoas que fala sobre aquilo, você vai estar mais suscetível a receber essas notícias e estar mais apto também a consumi-las de uma forma mais rápida pelo atrativo que tem, do que se dar ao trabalho de abrir, pesquisar, enfim. Então, por estar vindo de uma pessoa que você já conhece, que você já tem uma afinidade, você acaba deixando passar essa parte tão importante que é a checagem, né? E realmente, gente, tem que pensar, não pode passar para frente, porque as meias verdades são os mais perigosos, né? As pessoas se usam de técnicas de notícias de tempos atrás para associar com fatos de agora, misturam as datas e você acaba acreditando. Você tem que realmente fazer uma checagem mais minuciosa. A gente estava vendo agora aqui uma notícia, não sei se vocês viram alguma coisa, mas semana passada um jornalista da Bandeirantes foi demitido, enfim, e aí já começa a circular que a China comprou a Band, né? Uma série de notícias falando que agora o Partido Comunista manda na Band, enfim. E aí você, associado a essa notícia fake, realmente tem um acordo da Bandeirantes que foi feito com a China em 2019, quer dizer, lá atrás, não tem nada a ver com agora, mas que foi feito um acordo. E aí misturam as coisas, dá aquela credibilidade que, se você for um pouco mais a fundo, você pega, mas se não, não dá. Então,
As meias-verdades são as mais perigosas. A gente tem que estar muito atento a isso. Muito bem. Frank, muito legal esse posicionamento. André, só para lembrar a Estela, no nosso bate-papo, quando a gente falou da diferença entre fake news e manipulação de dados, eu queria muito que depois ela falasse sobre isso, porque foi um papo bem bom. Alguém quer falar, né? Acho que é a Laura. Laura, né? Laura, pode fazer a sua pergunta, querida. Oi, eu sou a Laura. E eu queria perguntar, mas é uma coisa mais pessoal, mas eu queria saber qual foi a sua experiência de trabalho quando você morou no Israel? Olha, eu morei no pior período, por isso que eu fui correspondente lá. Na época que eu morei lá, estourava bomba todo dia em Jerusalém. E tinha que fazer a cobertura da explosão das bombas. Então, eu vou dizer que foi um período tenso, de muita responsabilidade, e eu vou falar, era uma época, eu tinha acabado de comprar um celular, eu não tinha nem celular, então estourava uma bomba lá, minha família sabia que eu ia fazer cobertura, e eu não tinha nem como falar comigo. Então, foi um período muito difícil de trabalho para mim, lá em Jerusalém, porque realmente explodiam os ônibus, explodiam lojas na via principal, na Ben Yehuda, explodiam bombas no Shuk, no Mercadão, Mahane Yehuda, que é tipo o Mercadão daqui. Então, não foi fácil. Ao mesmo tempo, poder trazer a notícia de uma forma... Eu confio muito em mim. Então, eu sabia que eu estava dando a notícia de uma forma neutra, importante, verdadeira, e me deu muita satisfação trabalhar como correspondente nessa época. Justo nessa época foi triste, mas foi para mim muito realizador, uma experiência que eu nunca vou esquecer. Muito bem. Quem mais? Alguém mais tem alguma dúvida? Posso fazer uma pergunta? Claro. Oi, meu nome é Juliana. Eu queria fazer uma pergunta sobre como, transmitir uma notícia. Por exemplo, uma notícia importante ou alguma coisa, um fato que está acontecendo. Às vezes essa notícia pode ser transmitida de um jeito que as pessoas entendam de outra forma. Isso pode ser muito prejudicial, né? E levar a fake news. Exatamente isso que a Lígia estava falando, Juliana. Manipulação da notícia, né? Então, a notícia, para ela ser uma notícia, se você é um jornalista noticioso, você faz coberturas, você faz apuração, a notícia ela tem que conter fatos. Ela tem que conter fatos checados, fatos apurados, numa linha de raciocínio que tenha começo, meio e fim, né? Mas existe a manipulação de notícias, como eu estava conversando com a Lígia naquele dia, onde você, mais ou menos o que o Frank falou das meias-verdades, onde você vai manipulando a notícia para que ela fique mais atraente, porque às vezes só os fatos, eles não são tão legais. A gente aprendeu a viver num mundo sensacionalista, Juliana, é muito triste e medíocre isso. Eu trabalhei no Aqui Agora foi o primeiro programa da televisão que explorou o sensacionalismo para fazer cobertura, mostrando as tragédias de forma muito aberta, usando profissionais que eram da rádio, ou seja, sabiam fazer uma narração ao vivo, descrevendo a situação, vivendo ela. Então, se você for lembrar a época do Aqui Agora, pode dar um Google, os repórteres tinham que... Olha, eu tô aqui descendo lá no morro e tô muito preocupada, gente. Ai, voou uma garrafa em cima de mim. Era isso, né? O fazer jornalismo era isso. Caiu no gosto popular. Você tem uma disputa de quem é mais medíocre na televisão, no jornalismo, e as pessoas criaram um gosto muito grande por isso, gente. Porque você vai ver uma pessoa com 3 orelhas, nossa, é muito mais interessante do que saber como é que vai a economia. Por que que o dólar está subindo, a bolsa caindo, entendeu? Vocês querem quando faz isso é porque querem falar ou o que significa? Não, isso são palmas diplomáticas. Palmas diplomáticas dela. Adorei, gente! Adorei. Mas, enfim,
nós criamos essa nova cultura do sensacionalismo, né? Então, mulher perde uma perna, eu não suporto, eu quero, né? Eu passo mal, mas atrai, é um poder que isso tem. Então, eu acho que realmente prestar atenção no que você está lendo, no que você está ouvindo, no que você está escolhendo. Eu já escolho os meus meios de comunicação antecipadamente. Eu faço uma triagem, onde eu vejo que tem pessoas que eu conheço, que eu sinto que são pessoas sérias, né? E evito me divertir, porque influencia. A gente acha que não, mas vai entrando. Eu evito me divertir lendo porcarias, entendeu? E vendo porcarias também. Noticiário na televisão é uma coisa que eu já não faço mais. Não vejo, não assisto. Abrir notícias que eu vejo pelo Facebook também já não faço mais. Hoje eu vou nos sites. Hoje eu escolho a CNN como sendo uma fonte de informação para mim, minha opção. Eu também gosto muito da Veja, apesar dela ser extremamente execrada, eu acho que ela continua fazendo o papel dela. Ela fez isso em todos os presidentes que tivemos na nossa história, todo mundo sempre foi capa da Veja, tem profissionais muito competentes ali. Então, a CNN e a Veja são fontes de informação que eu levo a sério. Já pessoas que decidiram criar seus próprios meios de comunicação, antagonista, enfim, eu levo um pouco sempre, eu até leio, mas eu tenho minhas ressalvas, porque eu sei que entra uma coisa muito pessoal do jornalista ali. E ele tem muita liberdade para isso, porque o canal é dele. E assim eu estou vivendo muito bem informada, né? E busco me divertir não com a tragédia alheia, busco me divertir com aquilo que é divertido mesmo, porque eu não gostaria de ser notícia daquela forma. Você quer falar? Acho que a Paula quer uma pergunta? Oi, eu tenho. A Estela e Frank, né? Novamente agradeço por vocês estarem aqui conosco, mas eu gostaria de entender, isso tudo é fruto do cerceamento que houve da liberdade de expressão a partir de 88 da nossa Constituição, né? Então todos têm essa liberdade, né, de colocar, e inclusive a disseminação, a gente encontra a disseminação de discursos de ódio, inverdades, práticas intolerantes, e elas nos chegam também como fake news, né? Ou seja, a liberdade de expressão não tem limites? Como é que é tratado isso, né? Como que não tem? Mara, a gente vive num momento cruel onde se exploram temas como defesa, como é que fala? Defesa do homem, não? Direitos humanos, politicamente correto. Isso aqui foi tão deturpado, são conceitos que já foram tão banalizados que a gente perde as referências. Eu vou falar para você manter bom senso e lucidez nos dias de hoje, gente, é uma luta de consciência que você trava todos os dias quando você conversa com amigos, quando assim, você tem que ter um escudo de proteção mental, psicológico tão grande para interagir com as pessoas, que, enfim, desculpa, Mara, a pergunta da liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão perdeu o sentido também. Então, liberdade de expressão, eu posso falar todas as palavrões que eu quiser num encontro ministerial, que tudo bem, gente, sem posicionamento político, tá? Tô realmente analisando o fato em si. Se perdeu referências, porque se perdeu valores no mundo. Então, eu consigo hoje analisar e falar, isso é medíocre, isso não serve para mim, isso não está certo. Nós temos que ter um senso crítico muito apurado hoje em dia. Então, a liberdade de expressão ela é extremamente perigosa, algo que era valioso se transformou numa arma contra nós mesmos. E eu acho que a mudança começa através da consciência. Vocês, jovens, precisam ter a consciência
de que liberdade de expressão não significa falar o que você quer, a hora que você quer e aonde você quer. Não. Significa que, dependendo do momento, você tem o dever até de se expressar o que você pensa para debater ideias que sejam construtivas para a sociedade. Isso é liberdade de expressão. Qualquer outra coisa que seja diferente disso, estão querendo vender um peixe aí muito barato para vocês. Eu acho que a Lauren tem uma pergunta. É isso, Lauren? Aham. Por favor. É uma pergunta. Meu nome é Lauren e eu tenho uma pergunta, mais pessoal. Eu queria saber qual foi a sua experiência como repórter, como jornalista, mais impactante, tipo, uma reportagem que você fez que você demorou para entender que você realmente estava lá. Para eu entender realmente que eu estava lá foi quando eu entrei no massacre do Carandiru. Aquilo foi extremamente chocante. Não foi a melhor reportagem ou assim, mas se você me perguntar qual foi a que causou um impacto em termos de cena, foi entrar na casa de detenção com todos os corpos no chão. Teve um outro episódio que também foi muito marcante para mim. Foi uma época que eu saí para fazer uma reportagem para o Aqui e Agora, no esquema sensacionalista. Então tinha um presídio que estava em rebelião, e os presos tinham colocado fogo nos colchões, jogado todo o sopão pelo chão do distrito, da delegacia, né? Porque os DPs também têm muitos presos. E tinha preso baleado e tudo mais. E quando chegou a equipe de reportagem do Aqui Agora, ou seja, eles só queriam falar com a equipe de reportagem do Aqui Agora, não queriam deixar ninguém entrar lá, porque o Aqui Agora tinha a fama de que dava voz ao povão e tal e tal. Então, eu entrei com o meu cinegrafista na minha frente, me protegendo como escudo, o microfone colocado por baixo do braço dele, entre as grades, com os presos amotinados em cima de mim, preso baleado pegando no meu braço, querendo ter voz no microfone. Aquilo foi um pouco assustador. Eu gosto de uma emoção, não vou negar, mas naquele momento eu falava assim, meu pai e minha mãe não sabem onde eu tô, gente, porque não tinha nem celular na época, né? Eu estava fora do meu horário, e então aquilo foi bem marcante para mim. Mas, sem dúvida nenhuma, cobrir o impeachment do Collor, seguir o PC Farias, consegui uma exclusiva com o Pedro Collor no momento em que era crucial, porque eu fiz amizade com a secretária dele, ela me deu a informação de que ele estaria no aeroporto, essas coisas de filme que a gente vê, de sair correndo com um carrão da equipe de reportagem e chegar a tempo no aeroporto e conseguir uma exclusiva com o Pedro Collor na época, foram coisas muito marcantes, mas eu posso escrever um livro de tudo que eu vivi nessa época. Bom, nós temos tempo para mais uma pergunta ou duas no máximo. Quem gostaria? Alguém? Tem mais alguma questão? Eu não, pronto. Não? Bom, Estela, então eu vou fazer uma pergunta. O que é ser jornalista hoje para você, Estela? Você recomenda jornalismo para esses jovens, a carreira de jornalista? Mas aí você ficou mudo. Se eu recomendo, né? Sim, eu perguntei para você o que é ser jornalista hoje, né? E, ao mesmo tempo, se você recomenda essa carreira para os jovens. Eu, às vezes, leio de que o jornalismo é uma profissão que vai acabar daqui a algum tempo, né? Com as mídias sociais e etc., né? Que, ao meu ver, eu acho isso uma grande bobagem. Então, eu gostaria de saber a sua opinião. Também né? acho. Jornalista hoje, e se você recomenda, né, essa profissão. Vamos lá. Antes de falar o que eu acho que é o jornalista hoje, eu vou falar se eu recomendo ser jornalista. Eu nasci jornalista, gente. Eu sou apaixonada por isso. Tá no meu sangue. Eu não tive escolha. Né? Eu acho que tem algumas profissões, como, por exemplo, professor, né? Que são profissões de muita paixão, de você nascer com aquilo na sua alma. Né? Eu sou uma pessoa que,
gosto de me comunicar. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa e gosto de usar minha curiosidade para o bem. Eu sou uma pessoa que gosta de interagir com outras pessoas. Assim, se eu recomendo o jornalismo, eu acredito piamente que ainda virão muitos bons jornalistas pela frente salvar o mundo da mediocridade. Do mesmo jeito que eu acho que o mundo tem a chance e deve melhorar em tudo que é sentido, né? Nos termos de revisão de valores, de referências. Eu acredito que o jornalismo ele tem um papel crucial na formação de um mundo melhor, na formação de um mundo novo, e são os jovens de hoje que têm a grande oportunidade nas mãos de construir, a partir dessa pandemia que fez com que nós parássemos para pensar, de construir algo novo e de transformar o jornalismo de novo em jornalismo, de conseguir trazer a credibilidade de volta para o jornalista. Então, o que é o jornalismo hoje? Hoje o jornalismo, infelizmente, me dói muito, é um jornalismo desacreditado, é um jornalismo desrespeitado, é um jornalismo que realmente se vendeu para o comércio de notícias e onde os bons acabam pagando um preço pelos ruins. A esperança no coração de que o jornalismo volte a ser uma carreira glamurosa não no sentido chique, mas glamurosa no sentido de saber que existe um poder. Na época que eu escolhi jornalismo, o jornalismo era o primeiro poder, gente. E ele deveria voltar a ser, porque melhor do que ninguém é o povo saber as verdades. Uma sociedade vai crescer quando o povo for educado e quando o povo tiver acesso a informações verdadeiras, porque é isso que vai trazer para o povo poder de escolha, é isso que vai trazer para o povo consciência. O jornalismo é apenas um intermediário entre os profundos conhecedores, os fazedores e a sociedade. Nós somos esse elo e temos que ser para sempre. Então, eu espero que o jornalismo volte a ganhar credibilidade, respeito e que a gente consiga construir profissionais com essa consciência daqui para frente. Muito bem. Sempre que eu ouço a palavra jornalismo, vem logo na minha cabeça o jornalismo literário, que eu sou apaixonado, né? O Gay Thalys, o Joel Martins. Enfim, eu acho que o jornalismo realmente é uma profissão nobre. Ela está um pouco desacreditada, não só por esse aspecto mercadológico que você colocou, mas eu acho que é um conjunto de ações. Eu acho que a política se apropriou agora das mídias, não é? Para poder disseminar fake news, para poder desacreditar um pouco no jornal tradicional, no jornal mais institucionalizado. Eu acho que é um processo, eu sou um cara muito otimista, eu acho que é um processo que ele vai melhorar, é passageiro, as pessoas vão tomar consciência de que realmente a grande imprensa, os jornalistas respeitáveis, eles realmente precisam ser levados a crédito de tudo isso, não é? Bom, nós temos, infelizmente, só 2 minutinhos, então eu quero agradecer imensamente a presença do Frank e da Estela. Foi um prazer receber vocês aqui na nossa aula e eu gostaria que vocês, então, fizessem as suas posições finais aí, por favor, Frank e Estela. Obrigado mais uma vez pela presença. Acho que eles estão com problema de conexão. Acho que sim. Enquanto eles voltam, André, eu só queria falar uma coisa para os alunos, porque eu estou rindo sozinha. Se eles tivessem nascido em 94, nós estaríamos com sérios problemas, né? Eles estariam com 26 anos na terceira série do médio. É gravíssimo! Mas quando eu fui em 94, eu pensei em 2004. Eu não sei por quê. Acho que é porque eu estou velha. Gente, vocês não eram nem projeto de vida em 94, mas é uma história que eu acho que vale a pena vocês lerem para entender bem a diferença disso e pegar alguma notícia de hoje para entender essa diferença que eu achei super importante, André, naquela nossa conversa com a Estela aquele dia, com o Frank, com a Mara, que eu achei assim, isso muito tocante, né? Tem um outro assunto que não vai dar tempo da gente abordar, André, mas de repente numa próxima aula
que eu fico sempre pensando, né? Às vezes, a gente está num lugar e no lugar que a gente está, a gente não recebe notícia que as pessoas que não estão ali estão recebendo. Do que eu estou falando, né? A Estela falou do pavor dela em Israel, que ela cada dia era uma bomba, né? A gente recebe muitas as notícias de Israel e tal, mas eu vou contar para vocês, de coração, foi o lugar onde eu me senti mais segura na vida. E eu fui para Israel 15 dias depois de ter estourado uma bomba num ponto de ônibus, né? Então, é muito doido isso, mas as notícias chegam de um jeito e são de outro jeito. Ao mesmo tempo que eu morei em Florianópolis, estava com a questão do PCC lá, tal. Para a gente, o PCC não estava lá, mas para a televisão toda estava. E aí, as pessoas preocupadas comigo e eu na boa. Então, essa questão desse jornalismo que é uma coisa no lugar que você está e no mundo repercute de outro jeito, que eu acho que passa muito pela colocação desse lado do sensacionalismo, né? Esse comércio do jornalismo, ele bate para mim na questão da ética, né? É muito complicado. Ética no jornalismo é uma aula muito separada, e uma 3 aulas. E assim, voltando à questão dessa escola base, que por sinal são meus vizinhos aqui, a gente acompanha muito de perto, quem quiser e é interessante entrar para saber, o resultado hoje na vida dessas pessoas que foram envolvidas nessa notícia, onde só sobrou uma pessoa, tá? E até hoje ela não recuperou a vida dela, marcou mesmo, é interessante. E assim, quero agradecer muito a Estela e ao Frank por colaborar com a gente nessa educação midiática, onde a gente encontra ainda, né? E tem que ter esse esclarecimento, tem que saber de onde vem, qual é a fonte, a veracidade disso tudo. Isto é ser esclarecido, né? E aí, de fato, você ter a opção de usar a sua liberdade de expressão. Porque no momento em que você deixa de ser ignorante, no dom da palavra, você pode estender isso aos outros. E isso é função de todos nós que estamos aqui. Alunos, professores, jornalistas, empresários, né? Isso é função nossa. Obrigada. Muito grata. Frank e Estela, nós, na verdade, já estouramos o tempo, mas 2 minutinhos para encerrar a aula. Então, mais uma vez, agradeço imensamente a presença de vocês e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para esses jovens na manhã de hoje. Você, Frank. Bom, eu acho que vocês têm que realmente se posicionar, a gente saber que tudo que vocês leem por trás tem uma mensagem, uma ideologia, a gente tem que ter posicionamento, não pode deixar de ter esses posicionamentos, né? A gente tem que ter esse pensamento crítico, saber que tem essas duplicidades, esse mundo binário que a gente está vivendo, então, mas se posicionar de uma forma consciente sempre, né? Então, sempre consciência, acho que é o principal de mensagem que a gente tem que dar para vocês. Muito bom. Bom, minha mensagem para vocês é que não sejam alienados, porque muita gente fala, eu não quero escutar, não me interessa, não quero saber. Não, te interessa, vai afetar a sua vida diretamente, tudo que acontece na sociedade. Então, meu primeiro conselho, jamais escolham ser alienados. Isso não constrói nenhuma sociedade. Meu segundo conselho para vocês, não tenham medo de pensar. Não tenham medo de ter opinião própria, porque às vezes nós sofremos pressões em família, nós sofremos pressões nos ambientes que a gente frequenta, e acredite no que você escolhe pensar, acredite na verdade que você foi lá, apurou, decidiu escolher, lute pelas suas verdades, não tenham medo de retalhamentos. Então, esses são os meus 2 principais conselhos, porque está na mão de vocês construir um mundo melhor. Com certeza não vou ser eu. Vocês é que vão ter o poder nas mãos de refazer uma sociedade depois de todo
de toda essa limpa que a pandemia está fazendo no mundo. Então, usem isso. Não deixem essa responsabilidade escapar de vocês. Usem essa oportunidade para fazerem um mundo melhor para vocês mesmos. Muito obrigado, Estela. Pessoal, eu queria uma salva de palmas para a Estela e para o Frank, mais uma vez. O nosso melhor, muito obrigado. Foi sensacional. E lembrando a todos que na próxima segunda-feira nós continuamos a falar de fake news, tá? Com alguns exemplos mais concretos. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado, Estela, Frank, Mara. Nós que agradecemos aí o convite, viu, gente? Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Estela. Obrigada, Frank, André. Prazer. Galera, obrigada. Vocês foram show de bola. Obrigada mesmo. Obrigado. Agora, nada de palmas diplomáticas. Vamos fazer barulho. Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada. Bom dia. Boa semana. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.